Saúdo a todos nessa manhã, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor para nós na manhã desse dia se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17. E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Amém. Somente até aqui para a nossa meditação na manhã desse dia. É uma palavra bastante oportuna para esses momentos que nós estamos vivendo na presença de Deus. Essa palavra fala a respeito do amor, da compaixão, da misericórdia. O dever de todo cristão se enquadra nessa palavra. E aquele homem se aproximou de Jesus ali e pôde perguntar o que ele havia de fazer para herdar a vida eterna. Nós vemos que ele era um homem culto, conhecedor das Escrituras, da lei, dos mandamentos de Deus, mas ele, querendo ali justificar-se, citou ali esse trecho das Escrituras para Jesus e perguntou para Jesus quem era o seu próximo. E Jesus então pôde contar para ele ali esta parábola acerca de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Nós vemos que Jerusalém era onde ficava o templo de Deus, um lugar de adoração, um lugar onde se oferecia sacrifícios no templo, um lugar onde os judeus se reuniam para prestar cultos de louvor e de adoração a Deus. E Jericó, por outro lado, era um lugar que foi amaldiçoado por Josué logo após a destruição daquela cidade, quando eles rodearam durante 7 dias, e no 7º dia aqueles muros caíram abaixo, a cidade foi saqueada, Raabe foi salva, e o povo de Deus obteve uma grande vitória naquele lugar, e Josué então amaldiçoou aquela cidade. O que eu quero frisar nesta manhã a respeito da atitude daquele homem, que saiu do lugar onde ele era abençoado, saiu ali da cidade de Jerusalém, talvez sem tomar assim uma certa precaução, ou sem consultar a Deus, pegou ali as suas coisas e começou a caminhar em direção a Jericó. Mas a Bíblia fala que no meio do caminho ali, ele foi cercado por ladrões, saqueadores, os quais o despojaram, espancaram, e ele então ficou caído à beira daquele caminho, quase morto. E a Bíblia fala que ocasionalmente passava por aquele lugar um sacerdote, e vendo aquele homem caído, passou de largo, não fez causa alguma do problema, da situação daquele homem. Fez pouco caso do estado que se encontrava aquele homem. Aquele homem ali, como sacerdote, ele tinha o dever, a obrigação de socorrer aquele que estava caído. Mas ele não fez. E eu, meditando nessa palavra, quantas vezes nós temos condições de ajudar, de estender as nossas mãos,
para alguém que está caído, alguém que está machucado, alguém que está ferido. E nós deixamos para lá. Muitas vezes a gente fala, não é problema meu, é problema dele. Se ele tivesse ficado quietinho dentro de casa, isso não teria acontecido com ele. Talvez foi esse pensamento que o sacerdote teve naquele momento. Porque aquele homem, ele estava no lugar da bênção. Aquele homem, ele estava ali em um lugar, numa cidade onde o próprio Deus guardava, uma cidade que invocava o nome de Deus. Uma cidade onde maravilhas foram operadas no passado, no presente. Então aquele homem, ele tomou a decisão de sair. Mas ele foi surpreendido. Muitas vezes as coisas acontecem na vida das pessoas, não por falta de cuidado, por falta de vigilância, por causa de surpresas que nós estamos sujeitos a depararmos com ela nessa nossa caminhada. Então aquele sacerdote, ele não fez nada por aquele homem. Medite nesta manhã. Será que nós temos feito alguma coisa para o nosso próximo, para o nosso semelhante? Quantas vezes nós olhamos e vemos pessoas passando necessidades, se humilhando por um bocado de pão, um prato de comida? Será que nós temos agido como agiu aquele sacerdote? Mas a Bíblia fala que pelo mesmo caminho também passava um levita, um homem que tinha ali o cuidado da casa do Senhor em suas mãos, um homem que preparava aquele lugar para adoração, que adorava a Deus, um homem que louvava a Deus, um homem que tinha ali o encargo da casa do Senhor, a responsabilidade de cuidar das coisas de Deus. Ele também vendo aquele homem caído, ele vendo ali aquela pessoa ferida, a Bíblia fala que ele também passou de largo. E muitas vezes, pessoas que se dizem cristão, pessoas que se dizem servo de Deus, servas do Senhor, olham, contemplam, observam vidas que estão machucadas, porque caíram, porque talvez erraram, mas agora se encontra numa situação difícil. Aquele levita, então, ele não fez caso algum daquele homem. Vamos meditar. Qual tem sido a nossa atitude diante da calamidade que o mundo está vivendo nesses últimos dias? E vamos abrir os nossos olhos. Vamos estender as nossas mãos. Não vamos ser como aquele sacerdote, como aquele levita. Mas a Bíblia fala também que por aquele mesmo caminho passava um homem, um estrangeiro, um samaritano, que não fazia nem parte, não fazia nem causa, nem com os judeus ele conversava, porque havia uma divergência entre os judeus e entre os samaritanos. Mas aquele samaritano ali, ele passando, ele observando, ele vendo aquele homem caído, machucado, ele parou, ele se aproximou daquele que precisava, daquele que estava quase à beira da morte, estava à beira da morte, caído ali naquele caminho. E ele ali então, movido de íntima compaixão, como diz a palavra do Senhor, ele atou ali as feridas, limpou aquelas feridas daquele homem. Ele não fez caso, ele não fez acepção de pessoas. Ele podia dizer, eu também não tenho nada a ver com isso. Deus também, Jesus, podia dizer para nós, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas Jesus, ele olhou para nós um dia,
e movido de íntima compaixão pelas nossas vidas, porque nós também éramos condenados à morte. Ele nos amou, Ele estendeu as tuas mãos. A alguns Ele arrancou das drogas, a alguns Ele arrancou do leito de enfermidade, a alguns Ele arrancou da sarjeta. Ele cuidou, Ele curou as nossas feridas, limpou as nossas feridas e derramou sobre nós o azeite, o símbolo do Espírito Santo, que habita em nossas vidas, em nossos corações, e Ele tem cuidado de nós. Vamos meditar nessa palavra nessa manhã. Será que nós temos agido de acordo com a palavra de Deus? Será que nós temos cuidado do nosso semelhante? Será que nós temos cuidado dos necessitados, dos órfãos, das viúvas? Será que nós temos cumprido a palavra de Deus em nossas vidas? Porque muitas pessoas até carregam a Bíblia, até conhecem a palavra de Deus, mas quando vê alguém necessitado, infelizmente vira as costas, como virou aquele sacerdote, como virou aquele levita, e se esquece do amor, se esquece da palavra de Deus, que nós devemos orar, amar até mesmo os nossos inimigos. Então que essa palavra venha falar de uma forma poderosa em nossos corações nessa manhã. Porque aquele homem, aquele estrangeiro, aquele samaritano, ele cuidou daquela vida que errou. E muitas vezes as pessoas falam, ele errou, é problema dele. Mas vamos tomar essa causa em nossas mãos. E vamos amar essas vidas da mesma maneira que Jesus nos amou. Entregou a si mesmo por nós e nos resgatou do lamaçal do pecado, da vida errônea que nós vivíamos, e nos trouxe para a Tua presença. E hoje nós somos nova criatura. Aleluias, na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Essa é mais uma mensagem de fé para os nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus.